Oi, meu nome é Enzo e eu tô aqui pra trazer pra vocês mais um vídeo. Só que dessa vez não é um vídeo sobre matemática em si. E, na verdade, esse canal que eu criei não era justamente pra falar apenas de matemática. Eu queria ter vários momentos, assim, controlar esse envio de vídeos de matemática e um pouco sobre também minha religião. Não religião em si, mas sobre Jesus. Pra mim é enfim, tudo pra mim. E agora foi uma pessoa meio genérica, nossa, porque Jesus pra você, Jesus é tudo pra mim. Só que, tipo, pra mim, Jesus vai até mesmo de um desses livros que tá aqui atrás, até mesmo uma garrafa, um celular. Jesus é tudo. Tudo que a gente tem hoje em dia é justamente Deus foi quem criou. Ele simplesmente escreveu tudo o que pra gente que antes dele vir tava se desvirtuando muito. Muitos exemplos foram cidades, enfim, que estavam se desvirtuando do caminho dele, que mesmo tendo as leis de Moisés, mas que não tinha um direcionamento. E aí ele veio para cá para esperar a sua palavra, não só esperar a sua palavra, mas como também dar início a vários discípulos e vários seguidores dele. Acho que falar um pouco sobre minha fé é importante. Possa ser que muitos que estão vendo aqui o canal também não queiram ver esse tipo de vídeo, né? Enfim, mas eu respeito super vocês, não entendo, eu entendo e tudo mais. Mas assim, minha parte, é o que eu gosto de fazer, é pregar, evangelizar também. Eu acho que isso faz parte de quem eu sou hoje em dia. Para muitos que me conheceram anteriormente, eu não tinha muito um intuito de participar de igreja. Eu era uma pessoa que não gostava muito de participar da igreja. Eu era uma pessoa que vivia muito apenas para mim mesmo, vivia muito apenas para mim, para minha família. Minha família eu resumo, tipo, quando era minha avó, meu cachorro, minha tia e minha mãe. E, tipo, é uma pessoa muito reclusa, nem de muitos amigos eu tinha, nem nada do tipo. Hoje em dia tenho muitos irmãos, graças a Deus, tenho muitos irmãos que compartilham comigo de pensamento, filosofia, enfim, tudo mais. Até mesmo pessoas que não são cristãs em si, são gentios, mas que participam da minha vida ativamente e, tipo, Jesus fez a gente, Jesus esteve com a gente e disse que a gente tem que amar todo mundo. Então, acho que a gente tem que amar todo mundo de toda forma possível, mesmo que seja o seu pior inimigo. Nesse processo, eu tive a minha aceitação com Jesus recente, faz menos de um ano, mas que pra mim foi uma coisa incrível. Eu sempre fui uma pessoa muito fechada, muito fria, e acho que o Espírito Santo agiu muito em uma pessoa, foi em Jéssica. Jéssica é uma pessoa que eu vi que o Espírito Santo, tipo, antigamente eu dizia, nossa, eu não vou mais pra igreja, nunca fui mais pra igreja e tudo mais. Pra quem não sabe, minha família é predominantemente católica, então eu acho que eu sou o primeiro evangélico em uma linha de gerações na família. E eu sempre fui muito tipo, nossa, pra que eu tenho que ir pra igreja? Eu não tenho que fazer nada disso e tudo mais. É só eu ficar aqui em casa, ler a Bíblia de vez em quando, eu não sei o que. E um monte de pensamento que eu tinha que não tinha sentido nenhum. Eu basicamente vivia minha vida do zero, sem entender nada da minha vida. Eu era muitas vezes induzido a ser levado pra igreja católica. E pra quem também esse vídeo não conhece, a igreja católica tem muitos dogmas de sentidos um pouco opostos ao evangelho. E por muitas vezes eu sempre me senti muito obrigado aí. Eu sempre me senti muito, se você for porque sua família vai, porque todo mundo da sua família vai. Então, tipo, por muito tempo eu sempre me senti nessa obrigação de participar de alguma coisa. Eu era muito pequeno, eu não entendia nada. Eu queria fazer o quê? Jogar o que eu jogava no PlayStation 2 que eu tinha e era isso que eu queria fazer na minha vida. Eu, particularmente, creio muito que eu mudei muito nesse sentido. Eu basicamente virei uma pessoa um pouco totalmente diferente. Nossa, poxa, eu tô aqui pensando o quanto que realmente tem uma diferença para quem me conhecia no passado e hoje em dia. Para quem não sabe, eu me apresentei, enfim, já me apresentei no canal, quem não sabe. Fazer matemática para mim foi um divisor de águas muito grande, porque não diferente da família, porque minha mãe é professora e minha avó não teve uma formação, mas eu sempre vi minha avó como uma grande professora. Para quem não sabe, minha avó é uma grande professora para mim. Então, minha avó já faleceu e ela foi ela é católica apostólica romana e ela sempre teve ela era, acho que a única pessoa, até minha mãe também era, mas tipo, eu acho que ela foi a única pessoa que nunca me obrigou a ir a uma missa e aí participar de alguma coisa. Ela sempre quis que eu tivesse uma fé. Ela sempre quis que eu seguisse alguma coisa. Então, ela sempre me falava dos caminhos de Jesus, me botava pra ler a Bíblia, costume de rezar os textos, né, na reza, no catolicismo, mas eu nunca me senti muito guiado por isso. E quando ela faleceu em 2021, eu acho que é aí onde eu digo, depois de 6 minutos de vídeo, eu acho que é onde eu digo que foi
ápice. Tá 6 minutos de gravação já e eu nem comecei ainda. Mas pra mim esse foi o ápice da minha vida. Eu comecei a entender uma coisa que eu não entendia muito tempo atrás. E foi quando eu basicamente me vi perdido. Eu perdi a minha avó em outubro de 2021 e acho que muitas vezes eu me pego pensando o quanto que eu elevava um mero animal de estimação, que foi o meu cachorro, para ser o meu irmão. Então, depois que minha avó faleceu, eu só tinha minha mãe, minha tia e meu cachorro para morar comigo, no caso. E aí eu me via perdido. Eu só tinha eles, não tinha ninguém por mim. Então, se eu perdesse mais um deles, para mim era o ápice. E acabou que, infelizmente, Deus levou o meu cachorro em 2022, em 14 de janeiro. Minha avó morreu em 21 de outubro de 2021 e meu cachorro morreu em dia 14 de janeiro de 2022. Para mim, isso foi o fim. Eu fiquei paralisado durante muito tempo. Eu me perdi muito do meu próprio caminho. Faculdade não tinha mais sentido. Eu só tinha minha mãe, que também, coitada, passou por tanta coisa. Perdeu a mãe e perdeu um animal de estimação dela, que ela também, da mesma forma que eu, tinha muita dependência dele. Ele era muito dependente da gente e a gente muito dependente dele emocionalmente. Ele, não só emocionalmente como em tudo, mas até mesmo em ficar só em casa ele não ficava. Então, tudo era a gente. E acabou que, acho que esse sentido ficou um pouco perdido pra mim. Eu não fazia sentido mais eu estar vivo, não fazia mais sentido eu estar aqui nesse mundo, não fazia mais nenhuma lógica pra isso. E aí, em fevereiro ainda, final de fevereiro, já início de março, eu comecei a conversar com Jéssica. A gente começou a conversar e ela me levou para a igreja em maio. E eu lembro muito de que estava passando a série de Efésios na igreja, foi a ponte natal. E eu cheguei lá, assim, como quem não queria nada, a gente sentou lá, ela é predominante evangélica desde nascença. E eu fiquei, nossa, meu Deus, luzes, show de luzes, é uma baladinha, é um show, e eu, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Enfim, o Espírito Santo age de uma forma que a gente não espera. Creio que só dele ter me acolhido de uma forma que acolheu, que foi me levando para a igreja, foi uma coisa tão grandiosa para mim que, enfim, eu gostei muito da minha ida, mas eu não entendia nada do meu propósito, nada de seguir a Jesus, nada do que eles falavam eu estava entendendo direito, porque minha trajetória com a minha fé já tinha ido embora há muito tempo. Minha avó ficou com Alzheimer, ela tem Alzheimer, eu acho que desde os anos 2005, por aí. Eu nunca, eu nasci em 2002, mas, por exemplo, o Alzheimer dela gravou muito de 2019 pra cá. Então, de 2019 pra cá, antes dela morrer, eu só dependia da minha avó e não fazia mais nada. Eu, cuidava da minha avó, cuidava da casa, tinha que arrumar tudo, mas eu não tinha tempo nada nenhum pra minha fé. Eu não tinha tempo nenhum pra tomar conta da minha fé em si. Eu deixei ela de lado completamente. Eu deixei tudo de lado apenas pra eu cuidar de todas as pessoas e não cuidar de mim mesmo. E não alimentar a minha fé. Não conversar com Deus. Não querer buscar um caminho com Jesus. Então, trago pra vocês aqui algo que eu vou ler e aí vocês vão entender. Romanos, capítulo 8, versículo 26, 27 e 28. E o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos orar, segundo a vontade de Deus. Mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos que não podem ser expressos em palavras. E o Pai, que conhece cada coração, sabe quais são as intenções do Espírito, pois o Espírito intercede por nós, o povo santo, segundo a vontade de Deus. E sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam, e que são chamados de acordo com o seu propósito. Enfim, trazendo essa parte de Paulo, que ele escreveu, né, a carta aos Romanos, cara, eu acho que Paulo estava com um coração muito abençoado para mostrar quanto que o Espírito Santo age na vida das pessoas, né? Quando ele diz nesses versículos, quando ele diz que o Espírito Santo ajuda a gente nas fraquezas, é justamente isso. Eu passei por um momento muito difícil, eu não entendia muito o propósito de Jesus, mas quando Jéssica me apresentou à igreja, nossa, cara, o Espírito Santo foi tão abundante na vida dessa garota para ter me apresentado à igreja. Enfim, obrigado, Jéssica. Enfim, agradecendo a ela, enfim. Mas vamos enfim. E trazendo esse sentido de que o Espírito Santo foi tão abundante na vida dela que me apresentou uma igreja
muito boa. Eu amo aquela igreja, enfim, o pessoal da ponta tá me vendo aí, muito obrigado em ter me acolhido e tudo mais. Enfim, eu sou muito grato a fazer parte disso. Eu sou muito grato a fazer parte e perceber que a minha história não acabou quando acabou as pessoas que eu cuidava na minha vida. Eu nunca fui uma pessoa muito de sair pra festa, de beber e tudo mais, eu nunca gostei dessa parte. Na verdade, eu nunca gostei de nada que envolva isso. Eu sempre fui uma pessoa muito culta e séria e na minha mesmo. Então, até mesmo para me expor, eu nunca quis. Eu sempre participei de coisas que eram menores. Pronto, uma coisa de dança, teatro, as coisas assim, eu participei, mas aquilo não me definia. E eu sempre busquei algo que eu não entendi o que era. Mas eu acho que unindo a oração da minha avó, a oração de todas as pessoas que participam da minha vida ativamente, da minha mãe também, que passou por muita coisa, uma separação e perder a mãe, enfim, foram muitas coisas que deixaram ela abalada. Eu sinto que isso me abalou também. Então, quando eu fui apresentado àquela igreja, eu me senti, cara, não sei nem expressar em palavras o que eu senti, mas eu me senti muito amplo lá dentro. Eu me senti uma pessoa totalmente diferente. Porque com o passar das minhas idas, eu acabei querendo ir mais vezes. Então a gente combinava de ir à igreja aos domingos, eu participava daquilo e eu ficava com um certo receio também, porque, nossa, eu era a primeira pessoa que, assim, teve um curso de membros e a gente logo de cara quis participar. E eu lembro de eu ter ficado, meu Deus, eu participar desse curso de membros e eu vou fazer o curso de membros pra quê? Mas eu acho que no mesmo dia que isso aconteceu, eu cheguei em casa e com pouco eu já sabia, porque eu já entendia que era necessário para se comunicar com Deus, eu me sentei e orei. Eu orei para que Deus me colocasse num caminho, mesmo sem nem saber orar. Eu tenho que saber orar, tem que saber orar, tem que saber chamar a Deus, sei o quê. Mas eu fiz mesmo sem saber. É aí onde tá, tipo, eu tava num momento de fraqueza muito grande. E eu me encontrei em Cristo, me encontrei no propósito de Deus. Então, passei por tanta coisa que eu não percebia, mas que o Espírito Santo de Deus estava agindo sobre mim de uma forma muito grandiosa. Ele estava agindo de uma forma tão calorosa e tão amorosa que eu não percebia. Eu estava cego. Então, quando eu fui batizado na mesma igreja, batismo nas águas que eles fizeram lá, nossa, eu me senti muito imerso e eu caminhei durante aquele povo. Tipo, a pessoa abriu um caminho assim pra gente passar, eu fiquei olhando pros rostos e tinha gente sorrindo. Claro, tinha pessoas só aplaudindo mesmo, como se aquilo não tanto fizesse. Mas pra mim, aquilo foi um começo muito, mas de muito amor. Eu me senti tão acalorado que eu fiquei sem palavras. Então eu acho que esse testemunho pra mim é muito forte. E o que eu posso tirar disso é que gente, sigam verdadeiramente a Cristo. Eu comecei desde então a ler a Bíblia, participar de eventos, participar de situações, enfim, a Jéssica me ajudou muito em tudo, eu participei de tantas coisas que para mim foram um ponto de partida e que até hoje é uma renovação diferente a cada dia, rotina de oração, rotina de praticar devoção, devocional, rotina de tudo que vocês imaginarem, leitura, compreensão, tanto é que eu tô lendo esse livro de John Bunyan. Ele é um livro muito bom, é um livro que para mim tá sendo uma demonstração do que é a jornada de um cristão. Ele é um livro assim, que é um livro que me agrada bastante porque não é um livro tipo tratado, retilíneo. Ele é um livro que me mostra uma realidade totalmente diferente, uma realidade em uma aventura. Então eu me sinto muito mais agradado em ler um livro assim, do que ler um livro retilíneo que segue caminhos. Tanto é que eu gosto muito das histórias do Novo Testamento, a parte de Mateus, Lucas, enfim, dos romanos também, as cartas, eu gosto muito porque são histórias. Aqui negócio, qual é os livros que você gosta mais de ler da Bíblia? No momento, está sendo mais o livro de Romanos, e foi um tempo, puxamento também pela série, que comentaram o de Efésios, né? Eles dissecaram o livro de Efésios todo, mostrando a jornada, enfim. Mas esse livro aqui é muito bom para quem quiser, recomendação de leitura. E uma segunda coisa que eu posso falar é: deixem o rancor e o ódio de lado. Eu posso dizer que, tipo, eu era uma pessoa que tudo pra mim, eu ficava com raiva, eu ficava estressado. E, cara, depois que eu entendi que não sou eu que vou tomar as rédeas da minha vida, é Cristo, é somente Ele, enfim, mudei. Eu mudei bastante, deixei o Enzo totalmente virado, de lado, tento ainda. Óbvio que ainda tenho alguns tipos de, por exemplo, aquela raiva que me deixa muito estressado,
mas que eu busco o máximo controlar. Acho que uma testemunha muito grande disso é Jéssica, porque ela me conheceu num momento totalmente, nossa, eu tô estressado, eu vou pirar, minha cabeça vai virar, não sei o que, e ela, às vezes, chegava a assustar ela, o jeito que eu ficava quando alguma coisa não saia do meu jeito. Enfim, hoje em dia eu tento levar isso de uma forma mais natural, uma forma mais tranquila. Deus resolva a minha vida, Deus me deixe caminhar em teus passos e, enfim, não me abandone em nenhum momento, me deixe trilhar teu caminho e ser uma cópia tua. Até porque é esse o nosso propósito, sermos cópias de Jesus. E uma terceira coisa que eu posso dizer é para você abrir seu coração. Seu coração, mesmo que ele seja muito enganoso, abra seu corpo inteiro, sua alma, para receber o Espírito Santo. Ele faz tudo da melhor forma possível. E aquela ponte que você vê que está quebrada, ela pode ser reconstruída se você deixar Cristo entrar no seu coração. Deixar Jesus caminhar no seu coração. É como se você fosse apenas... Você é um receptáculo do amor de Jesus. Você é filho. E acho que não há uma coisa melhor do que você ter alguém em confiar. Mesmo que você possa não ter um pai, possa não ter uma mãe, possa não ter uma avó, um cachorro. Mas você tem um pai que está por você, que é Cristo, é Deus. Deus, Pai Todo-Poderoso, está com você. Ele não vai lhe deixar. E eu acho que muitas vezes a gente pode até pensar que ele vai abandonar a gente em algum momento, mas ele não vai. Você pode estar na pior situação da sua vida. Ele não vai abandonar você. Ele vai estar lá por você todo momento possível. Ele vai estar lá por você em tudo. Então, eu, Enzo Gabriel, gosto muito de pensar assim, que mesmo que eu não tenha nada, eu tenho ele. Então eu não tenho nada. Pensando logicamente, você diz, eu não tenho nada. Mas se você diz, eu tenho a Jesus, então Jesus é nada. Mas não é assim. Jesus é tudo. Você tem tudo, porque você tem a Jesus. Se você tem a Jesus, você tem tudo. Enfim, não vou entrar em raciocínio lógico, matemático aqui para explicar para vocês, mas se vocês quiserem eu dou uma aulinha de lógica, mas assim, falando abertamente sobre isso, sobre essa situação. É você compreender a Deus como se mesmo que o mundo esteja acabando, você tá lá orando e conversando com Deus, entende? Você não tá sozinho, você nunca vai estar sozinho. Salmos 94, ele diz no versículo 17, salvo me engano, se o Senhor já não tivesse me ajudado, eu estaria no silêncio do túmulo, salvo me engano. Assim, se eu não ler mais de uma vez, eu sou um pouquinho ruim para decorar os textos e aprender muitas coisas. Eu aprendo e compreendo, mas lembrar, eu sou uma pessoa muito ruim de memória. Mas é bem isso. O silêncio do túmulo que ele quer dizer, em outras versões, eu acho que na Almeida Corrigida Fiel, ele diz que é apenas o silêncio. Ele não diz o silêncio do túmulo. Essa a versão que eu tô lendo é a NVT, a nova versão transformadora, mas ele diz apenas o silêncio. O Salmo diz apenas o silêncio. Se não fosse o Senhor tivesse me ajudado, eu estaria no silêncio, eternamente no silêncio, algo do tipo. Então, ele diz que o silêncio é o nada. Se não fosse o Senhor já estando comigo. Então, se ele diz que se não fosse o Senhor ter me ajudado, eu estaria no nada. E o nada, você compreende agora que é o oposto do Senhor. É o oposto de Cristo. Então, quer que seja isso. Eu não vou me prolongar muito mais. Eu já estou falando faz mais de... A gravação já está em 25 minutos, quase meia hora. Era apenas para dar uma palavrinha para vocês e explicar que o rumo que eu vou tomar nesse canal é justamente esse. De falar muito sobre Cristo, de falar muito sobre testemunho, falar muito sobre como você pode orar, dar dicas, enfim, de coisas que eu faço e posso ajudar as outras pessoas. Até porque não é sempre que a gente pode estar junto presencialmente. E eu creio que se Deus deu a internet pra gente tem que cultuar até mesmo aqui nesse canto, que é o YouTube, enfim, que tá cheio de coisas terríveis mostradas por aí, mas que existem pessoas que podem guiar a gente com a palavra do Senhor. E muito obrigado por ter visto esse vídeo até aqui. Se você gostou, queira deixar seu gostei, tô vendo no YouTube, mas queira deixar o seu gostei e se inscrever, receber mais vídeos. E eu vou tentar manter uma rotina de postar alguns vídeos, mas eu não posso prometer nada, até porque minha vida continua incerta. Então, que Deus abençoe a todos vocês e um forte abraço do seu irmão Enzo. Obrigado, gente.